Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudana de Castro e neste canal nós sempre batemos, e também debatemos sobre política. E os acontecimentos nesses dias, foi bem agitado, postando mais um vídeo falando sobre a situação que ficou da crise instalada no governo. Bebiano tinha sido chamado tanto por Carlos Bolsonaro quanto o Bolsonaro por mentiroso e acabou indo para a rede nacional e de uma certa forma isso gerou um descontentamento por parte do ex-ministro. Você ser chamado de mentiroso em rede nacional de uma certa forma ofendeu a integridade moral dele. Bom, hoje foi vazado áudios em conversas de WhatsApp que ele não estava mentindo e que realmente falou com o Bolsonaro. Só que Bolsonaro disse que conversas de áudio, o WhatsApp não é conversas. Bom, porque a gente sabe que todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Necessariamente não precisa estar presente para você falar com uma pessoa. Porém, o fato que mais agravou em relação aos vazamentos desse áudio, eu poderia pontuar duas coisas. Primeiro, aquela visita lá para o norte, para o Amazonas, e ele dizendo que não, cancela tudo porque a gente, vão pensar que vamos fazer projeto e a gente não vai fazer projetos, que não tem verba e etc. coisa e tal. Já mostrando que o governo pouco se interessa realmente por situações prioritárias do país. Tá ficando como a rainha da Inglaterra, só tá figurando como líder, mas fazer o que é bom não está fazendo. Outro agravante maior, no segundo ponto, é Bolsonaro colocar a Globo como sua inimiga. E tanto que a visita de um dos responsáveis pela Globo, um dos diretores, estava na agenda do ex-ministro. E aí Bolsonaro depois, não sei o que, nosso inimigo, passivo, e trazer para dentro, e aquelas coisas que estavam dentro do áudio. E isso não gerou um bom para dentro da imprensa. Porque querendo ou não, gostando ou não, a Globo é a maior emissora do país. E quando você ataca ela daquela forma, as pequenas também podem ser atacadas. Porque de fato o Bolsonaro não escondeu para ninguém que tem interesse lá pela SBT, a Record e às vezes pela Bandeirante. Mas em resposta disso a Globo se manifestou, Veja bem a manifestação da Globo. Em relação a estas afirmações do presidente Jair Bolsonaro, o Grupo Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas. O Grupo Globo considera que não tem nem cultiva inimigos. A própria natureza de sua atividade jamais permitiria qualquer postura em contrário. Hoje, como sempre, sua missão é levar ao público jornalismo independente, dando transparência a tudo o que é relevante para o país e entretenimento de qualidade. O Grupo Globo continuará a trabalhar nesta mesma direção. A visita de Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, ao então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, constava da agenda pública do ministro, divulgada na internet. Visitas de diretores do Grupo Globo a autoridades dos diferentes poderes, servidores públicos, executivos de empresas e representantes da sociedade civil são rotineiras. E nesse aspecto, o Grupo Globo não se diferencia de qualquer grupo empresarial que pretenda ouvir todas as vozes de uma sociedade livre, de forma transparente e com agenda pública, mantendo relações estritamente institucionais e republicanas. Fecha aspas. Bom, com a manifestação da Globo, o que mais me deixa, estarrecido com a cara de pau desse governo é que o porta-voz de Bolsonaro, ele vem em público e diz que Bolsonaro não é contra a imprensa. Escute. A imprensa, em qualquer democracia, é o ponto de equilíbrio para a consolidação da sociedade. Absolutamente o nosso presidente enxerga a imprensa como inimiga. Ao contrário, a vê como um fortalecimento do seu governo, como um fortalecimento da sociedade. Ele não é contra a imprensa, porém ele ataca diretamente uma. A demissão do Bebiano causou realmente
um mal-estar na base aliada. E, querendo ou não, ele era realmente aquela voz dentro das bancadas, dentro do Congresso, aquela mabialidade que ele tem de conversar com as pessoas e de agregá-la para si, né, a conversa. E o descontentamento com a demissão dele foi tão assim grande, por mais que se tentasse se esconder, que não deu porque um decreto que foi mandado para a Câmara para ser aprovado, isso do vice-presidente Mourão, ela simplesmente não foi aprovado. Foi uma derrota, a primeira derrota do governo Bolsonaro. Deixa de ser passagem que é a primeira, mandou apenas um decreto que não foi aprovado. Imagina as reformas bombas, que é a da Previdência e do pacote anticorrupção, né? Anticrime, para ser exato, né? Que a corrupção está no meio, mas é o pacote anticrime. Mas veja bem como foi a primeira derrota aí. A derrubada do decreto começou a ser articulada na semana passada. Hoje cedo, líderes acertaram que seria votada a proposta que suspende os efeitos do decreto que permite ao maior número de servidores classificar documentos como sigilosos. A insatisfação de muitos parlamentares com o governo Bolsonaro não era explícita, mas os recados vinham sendo dados. Críticas à escolha do líder do governo, ao presidente querer governar com as frentes parlamentares, a falta de diálogo e a forma como então ministro Gustavo Bebiano foi demitido. Ele era um dos interlocutores do Planalto com o Congresso. Hoje, os líderes da própria base aliada resolveram mandar um recado claro e direto: derrubar um decreto do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, abriu a sessão com a pauta. Na primeira votação, todos os partidos, com exceção do PSL, defenderam que o plenário analisasse o projeto imediatamente. Resultado, 367 deputados a favor, 57 contra. Líderes do partido do presidente ainda tentaram adiar a votação, mas não deu. A deputada Bia Kicis, do PSL, defendeu o decreto do governo Bolsonaro. Esse decreto, ele não viola qualquer transparência. Ao contrário, quem ler atentamente a legislação vai ver que ele limita uma possibilidade de delegação prevista na lei há muito tempo. O deputado Alex Manente, do PPS, afirmou que o decreto do governo reduz a transparência no acesso a dados públicos. O momento que nós vivemos no nosso país requer que tenhamos condições de ter a maior transparência possível de todos os atos. Em votação simbólica, deputados derrubaram um decreto do governo. Que altera a Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001. A proposta para anular o decreto ainda precisa passar pelo Senado. O porta-voz, Otávio Rego Barros, amenizou a derrota. Em uma democracia consolidada, as derrotas são aceitas naturalmente quando se percebe as análises do Congresso. O governo não entende de forma alguma como derrota o fato de que o Congresso esteja a pedir uma análise mais aprofundada no que toca à lei de acesso à informação. O vice-presidente Hamilton Mourão, que assinou o decreto, reconheceu a derrota. Perdi o Playboy. O pessoal do Congresso não gosta de mim, por isso que eles, se fosse o presidente, tinha passado. Pois é. O porta-voz do governo disse que não foi uma derrota. Só que o Mourão depois vem e fala, foi a derrota, sim. E você acha que o governo é um pouco bagunçado em relação à situação hierárquica, o planejamento estratégico, as reformas que precisam ser feitas, a situação, o problema real do Brasil porque não é debatido. Isso o governo ele não tem essa sensibilidade de olhar. E ainda para piorar e agravar a sua situação, em Minas Gerais realmente o caso Laranja está dando o que falar. Tanto que o ministro do Turismo está enrolado até o pescoço por essas denúncias e é acusado diretamente por uma candidata que era laranja e que não compactuou com a situação. Veja no vídeo que ela fala. A suspeita de uso de candidatas laranja também recai sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A então candidata a deputado estadual, Cleusenir Barbosa, diz que recebeu verbas de campanha do agora ministro, que era presidente do PSL em Minas Gerais e disputava uma vaga de deputado federal. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Cleusenir disse que o ministro do Turismo sabia do esquema do PSL.
Cleusenir está em Lisboa. Ela confirmou as acusações ao repórter Leonardo Monteiro, da TV Globo. Fazia dobrada junto com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é hoje o ministro do Turismo. E no meio da caminhada da campanha fui convidada por dois assessores, né, do Marcelo Álvaro, para que eu transferisse dinheiro para uma gráfica a qual eu não estava fazendo serviço algum na gráfica. E eu achei aquilo muito estranho. De imediato a gente detectou que tinha erro, decidimos que não faríamos o jogo que eles haviam pedido que a gente fizesse. Bom, você viu e entende a situação real da crise dentro do governo instalado? O governo mal deu seus primeiros passos, caminhando para 60 dias, agora está batendo 60 dias, já 40 dias, fecha os 100 dias de governo, que é aquele plano que eles queriam, de aprovar as coisas, de organizar, pero vendo que vamos chegar aos 365 dias e nada vai ser ditamente feito. E a preocupação é isso, a preocupação que a gente tem é que cada vez mais essa crise gerada dentro do Palácio, ela vai afundando esse governo e o Brasil precisa realmente de um curso. E eleições é só daqui a 4 anos. Ou seja, você passar 4 anos com um governo atrapalhado desse, onde a população ainda por completo não saiu da crise, na verdade mais de 50% se encontra em situação delicada, e um número alto de desempregados, e uma reforma da Previdência que, se ela não for bem estudada, debatida, ela pode agravar a situação e nos prejudicar cada vez mais. O governo cada vez mais se perde no norte que tinha orientado para si e acaba deixando todos confusos. Os bolsonarianos, mais otimistas, não vê mais aquela luz arrebatadora do fim do túnel. Tá mais embaçado do que dia de chuva, né? Bom, para finalizarmos todo o assunto sobre o dia que aconteceu em Brasília, o pacote anticrimes de Moro parece que teve um recuo e foi até questionado aí em questão, né, para alguns parlamentares, que aquela pauta lá dentro do pacote anticrimes sobre a criminalização do Caixa 2, né, que é muito praticado nos políticos, está tendenciando para ser uma coisa mais branda, uma coisa mais light. E isso parece até uma jogatina política, de não pesar tanto isso e deixar ela ser um crime comum. Não, tem que ser feito mesmo uma lei que possa punir a prática de Caixa 2, até como crime hediondo, porque está surrupiando, usurpando o dinheiro da população, de impostos que poderiam ser destinados à saúde, à educação e à segurança. Então, essa foi vista com maus olhos, esse recuo, essas modificações, poderia permanecê-las, mas a gente vai ver, né, também dentro da Câmara e do Senado, tanto a reforma da Previdência quanto o pacote anticrime serão aprovados já que a base está completamente desnorteada, com a demissão de Bebiano e a certa imparcialidade de Bolsonaro, e também a questão da oposição, que não vai dar vida fácil para Bolsonaro, né? Bom, pessoal, no mais, esse vídeo fica aí, era isso que nós queríamos falar sobre isso, e vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, porque acho que essa novela, Bolsonaro e Bebiano, vai dar o que render até o final do mês. Valeu, galera. Show.